Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. Salve, ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição da Casa do Choro e responda depressa. Qual é a cara musical do Brasil no exterior? Quando se fala de música brasileira fora daqui, que música é essa? Alguns vão dizer com propriedade que é o samba. Outros hão de responder com toda certeza que é a bossa nova. Pode ser também que alguém se lembre de Villa-Lobos, Carmen Miranda ou de alguma novidade mais recente. Nós aqui da casa, naturalmente, vamos responder que é o choro, o próprio, que frequentou recitais de Chiquinha Gonzaga em Lisboa na primeira década do século XX, que foi a Paris e a Buenos Aires com os 8 Batutas em 1922 e 23, que visitou o Oriente Médio com Valdir Azevedo já nos anos 50, que a partir da década seguinte viveu na Europa com Baden Powell, sem contar os outros tantos artistas que levaram o choro por aí, os discos que viajaram o mundo todo e foram parar no rádio, na TV, na internet. O fato é que já há algum tempo tem chorão de tudo quanto é canto do planeta. Músicos não só tocando choro e tocando bem, mas também compondo. E é justamente sobre esse choro que vem sendo recriado pelo mundo por compositores das mais diversas nacionalidades que a gente vai falar nessa edição da Casa do Choro. E é aí que a gente começa o nosso programa de hoje, a coisa de 10 mil quilômetros aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente na Dinamarca. Terra de Svend Asmussen, grande violinista de jazz, falecido no último mês de fevereiro, aos 100 anos, encerrando uma trajetória toda dedicada à música, na companhia de gente da categoria de Duke Ellington, Fats Waller, Django Reinhardt e Jacó do Bandolim. Isso em 1954, quando ele veio ao Rio de Janeiro, e é provável que tenha ido parar num dos famosos saraus que Jacó promovia em casa, no bairro de Jacarepaguá. Pouco mais se sabe sobre essa visita, além do choro que Asmussen compôs como um retrato dessa visita ao Brasil. O nome da música é A Fiddler in Rio, um violinista no Rio, e a gente ouve na interpretação do trio Tresafinado, conjunto formado em Copenhague, em 1998, pelos dinamarqueses Torsten Nielsen no violão e Pia Kaufmanns na flauta, tendo no pandeiro o carioca Afonso Correia. Completam a gravação Luciana Rabelo no cavaquinho, Maurício Carrilho no violão e Pedro Aragão no bandolim.
A Fiddler in Rio, ou, em português, Um Violinista no Rio. Choro do dinamarquês Svend Asmussen, que a gente ouviu numa gravação feita pelo trio Tresafinado em 2010, quando foi gravado o CD Lúdico, segundo da discografia deles, nos estúdios da Acari Records, aqui no Rio. Tremendo disco desse pessoal que, em 2015, faria outro CD de choro, gravado lá em Copenhague e lançado pelo selo Gateway Music, com o nome de Choro Nórdico, tendo as participações do mesmo trio do disco anterior, Luciana, Maurício e Pedro Aragão, e mais o clarinetista Nailor Proveta. No repertório, predominam composições do violonista do trio, o dinamarquês Thorsten Nielsen, como essa que a gente ouve agora. Com vocês, Violão Perdido.
Compositor do choro Violão Perdido, que a gente ouviu agora, o dinamarquês Torsten Nielsen estudou violão clássico na Real Academia Dinamarquesa de Música, de onde partiu em seguida para uma carreira bem-sucedida como instrumentista e compositor de gêneros musicais variados, entre eles hinos religiosos. Já os choros ele começou a fazer durante a participação do grupo dele, o Trezá Afinado, no Festival Nacional de Choro de 2008, na cidadezinha de São Pedro, no interior de São Paulo. Torsten assistiu às aulas de composição de Maurício Carrilho e saiu com 7 choros prontos. De lá para cá, seguiu compondo e gravando choros, como esse que a gente vai ouvir agora, também do CD Choro Nórdico de 2015. Composição que recebeu o nome de Canção Feliz e foi gravada assim pelo trio Trezá Afinado, com as participações de Luciana Rabelo, Maurício Carrilho, Nailor Proveta e Pedro Aragão. Depois da Canção Feliz, composição do dinamarquês Torsten Nielsen, nossa próxima parada é o Peru, onde vamos encontrar o compositor nonagenário Nico Larrea, bandolinista e cavaquinista natural de Chiclayo, no norte do país, e atuante desde a primeira metade do século passado. Estudioso de outros gêneros musicais, além dos peruanos, Nico viveu 1 ano no Brasil, na década de 1950, quando ampliou sua prática na música brasileira e fez contato com instrumentistas como o cavaquinista Valdir Azevedo. Assim, faz todo sentido a informação de que, de suas mais de 700 composições, muitas tenham saído na forma de samba, baião, marchinha e choro. Como a música que a gente vai ouvir agora no nosso programa, numa gravação de 2013, com o conjunto Los Quatro, formado por Pedro Aragão, no bandolim, o peruano Sérgio Valdeus, no violão, o português Rui Alvim, no clarinete, e a japonesa Naomi Kumamoto, na flauta. Com eles, vamos ouvir, de Nico Larrea, Brisa.
Da terra de Nico Larrea, o Peru, nosso choro vai agora até Nova York, que em toda aquela efervescência musical viu despontar, no começo dos anos 2000, o talento performático da clarinetista e saxofonista Anat Cohen, que é natural de Tel Aviv, em Israel, e antes de entrar de vez na carreira profissional, estudou na Berklee College of Music, em Boston. De lá, seguiu para Nova York, onde se estabeleceu e fez seu nome, com grande destaque na cena do jazz. Mas o choro, que ela conheceu nos tempos da Berklee, logo estaria presente na trajetória e na discografia dela. Fosse nos 2 CDs que ela gravou com o quinteto Choro Ensemble, que ela formou com 4 músicos brasileiros em Nova York, ou em álbuns, como um que saiu no ano passado com o nome de Alegria da Casa. É desse disco a próxima música do nosso repertório, a singela Valsa para Alice, de Anat Cohen, que toca acompanhada por Douglas Lora no violão e Dudu Maia no bandolim.
Assim como a Nat Cohen, compositora e intérprete da Valsa para Alice, que a gente ouviu agora, o próximo personagem do nosso programa também é israelense e ex-aluno da Berklee School of Music em Boston. Só que, diferentemente da Anat, Roy Ben-Sira é pianista e doutor pela Universidade Hebraica de Jerusalém em etnomusicologia, ou seja, o estudo da música e seus contextos sociais. E foi assim que o israelense, formado nas escolas clássica e do jazz, fez do choro seu objeto de estudo e de prática, como pianista e como compositor. 2 caminhos que se encontraram no CD que ele gravou aqui no Rio em 2008 e lançou em Israel em 2015, com faixas como essa que a gente ouve agora, com Rui Alvim no sax alto, Luiz Barcelos no bandolim, Jaime Vignoli no cavaquinho, Luiz Flávio Alcofra e Nando Duarte nos violões e Anderson Balbueno no pandeiro. De Roy Ben-Sira, vamos ouvir 50 anos juntos.
Eleito pelo jornal Haaretz de Tel Aviv como um dos 10 melhores discos de Israel em 2015, o álbum brasileiro de Roí Ben-Sira foi saudado também aqui no Rio, onde foi lançado na Casa do Choro com direito à canja da conterrânea Anat Cohen. A propósito da Casa do Choro, é interessante observar como é que ela acabou funcionando como uma espécie de embaixada do choro. Antes mesmo da inauguração do Casarão Morisco da Rua da Carioca, número 38, onde funciona a casa, outras iniciativas lideradas por Luciana Rabelo, Maurício Carrilho e companhia, como a Escola Portátil de Música e a Acari Records, acabaram sendo um ponto de referência para esses estrangeiros interessados em se aproximar do choro, que aliás é o caso dos personagens desse programa. A próxima música do nosso repertório é Outro Choro, do israelense Roí Ben-Sira, gravado no CD de 2015. No cavaquinho de Luciana Rabelo, no violão de Maurício Carrilho, no bandolim de Luiz Barcelos e no pandeiro de Marcos Tadeu dos Santos, vamos ouvir o choro Só Você.
Depois do choro Só Você, do israelense Roí Ben-Sira, nosso programa vai agora para o outro lado do mundo, para a terra de um dos chorões mais atuantes fora do Brasil. O violonista Doug de Vries, nascido há 57 anos em Melbourne, na Austrália, onde se formou no clássico e no jazz. Só que a janela de Doug ficou aberta para a música de outros países e um belo dia ele topou com o som de Baden-Powell, que o levou até o choro. Veio para o Brasil para ver qual era e na viagem seguinte já estava falando português, participando das rodas e frequentando o bairro de Acari, na zona norte do Rio, onde fica o estúdio da Acari Records. Foi lá, em 2005, que Doug de Vries fez seu 6º álbum de carreira, que batizou com o nome de Jacarandá. No repertório, metade das composições eram assinadas por Maurício Carrilho e a outra metade pelo próprio Doug, como essa que a gente vai ouvir agora, no cavaquinho de Luciana Rabelo, no pandeiro de Celcinho Silva e nos violões de Maurício Carrilho e Doug de Vries. O nome do choro é Alegre em Acari. Lançado em 2007, o CD Jacarandá marca a entrada do australiano Doug de Vries no universo do choro. Um universo que vai continuar presente na discografia dele e tem como exemplo outra faixa desse disco que recebeu o nome de Passos de Caranguejo e foi gravada por Doug com Maurício Carrilho, Luciana Rabelo e mais Jorginho do pandeiro, Nailor Proveta no clarinete e Naomi Kumamoto na flauta. E aqui vale chamar a atenção do ouvinte, especialmente para os instantes finais da gravação, quando um acelerando não combinado dá um molho todo especial para esse registro.
Foi boa essa. A voz aí. O filme acabou por falta de personagem. Queimou, saiu aquela. Você já viu quando você está assistindo o cinema assim? Os negros desistiram. Você já viu aquela tela, aquele buraco preto que vai ficando na telão no cinema assim? Da Austrália, a Casa do Choro viaja até Rotterdam, na Holanda, onde o choro tem um dos seus núcleos mais fortes fora do Brasil. Basta dizer que lá funciona a única unidade estrangeira da Escola Portátil de Música, a EPM Holanda, atuante desde 2012. Pois o personagem fundamental na abertura dessa nova fronteira é Marijn van der Linden, cavaquinista do Quarteto Cariopa, na companhia do flautista Renko de Landmetter, do violonista Kees Gelderblom e do pandeirista Matthias Hafner, vulgo Matze. E é com esse quarteto, mais o reforço de Julião Pinheiro no violão de 7 cordas, que a gente vai ouvir a próxima música do nosso programa em gravação de 2014. De Marijn van der Linden, Pandeiro do Matze.
A gente vai chegando ao fim dessa nossa volta ao mundo em 11 choros e a jornada termina no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio como moradia de uma estrangeira já mencionada nesse programa e em edições anteriores da nossa Casa do Choro. A flautista Naomi Kumamoto, japonesa nascida em 1965 na cidade de Kobe e que hoje é professora de música no Rio, tanto na escola portátil quanto no colégio Lycée Molière. Um quadro impensado há 20 anos, quando Naomi era flautista de orquestra no Japão e tudo que ela tinha de referência sobre choro era um CD do Altamiro Carrilho que tinha ganho de um amigo. Até que o quarteto Arranca-Toco, formado por Maurício Carrilho, Pedro Amorim, Nailor Proveta e Jorginho do Pandeiro, foi fazer um show em Kobe no ano 2000 e a vida de Naomi tomou outro rumo. Primeiro, ela seguiu o conjunto durante toda a turnê japonesa. Quando a turnê já estava para terminar, Maurício Carrilho fez para ela uma provocação em forma de choro chamada Naomi vai pro Rio. No dia seguinte, a resposta da flautista veio também em forma de choro, com Me espere no Rio. A tabelinha se consumou, Naomi se mudou para o Brasil e rapidinho já falava português fluente e ensinava flauta na escola portátil de música. O primeiro disco saiu em 2003, apresentando a primeira fornada dos ótimos choros compostos por Naomi, como esse que a gente vai ouvir agora, com Naomi na flauta e o acompanhamento de Pedro Amorim no violão tenor, Paulo Aragão e Maurício Carrilho nos violões, Luciana Rabelo no cavaquinho e Celcinho Silva no pandeiro. De Naomi Kumamoto, vamos ouvir Rio na Chuva.
com a delicadeza de Rio na Chuva, composição da flautista japonesa Naomi Kumamoto, a gente encerra essa edição da Casa do Choro com o nosso muito obrigado a você, ouvinte, pela companhia e um convite para o nosso próximo encontro no dia 9 de outubro, quando a gente vai passear pelos choros de Cristóvão Bastos. Até lá! Casa do Choro. Trabalhos técnicos: Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Um programa da Rádio Batuta.